Na dinâmica do trabalho, o modo como lidamos com os recursos naturais é muito importante. Por vários séculos, o ser humano adotou uma postura destruidora em relação ao meio ambiente. As florestas eram vistas como uma barreira que precisava ser rompida para que o progresso pudesse se estender. Isso fez com que todas as florestas da Europa fossem reduzidas a algumas pequenas reservas e parques. O mesmo aconteceu e ainda acontece, infelizmente, no Brasil. Em nome do progresso, enormes áreas de florestas são devastadas. O mesmo raciocínio está por trás da matança de elefantes e rinocerontes na África. Mas será mesmo possível utilizar os recursos naturais de modo sustentável? Será possível utilizar a natureza sem destruí-la? Se for, o que o cristão tem a ver com isso? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 31. O fundamento primário de todas as atividades industriais são os recursos naturais. Tudo começa com eles. É a extração dos recursos naturais que possibilita a geração de riqueza. Quando os recursos naturais são usados de modo não sustentável, dizemos que está sendo feita uma exploração predatória. Esse tipo de exploração é sempre errado e pecaminoso, porque não trata com a devida consideração a criação de Deus. Muitos recursos que extraímos da natureza são renováveis, têm seu próprio ciclo de renovação. Recursos como madeira, animais, água, vegetais e o próprio solo possuem mecanismos pelos quais podem se renovar. É fundamental, porém, que o ciclo de renovação desses recursos seja conhecido e respeitado. Por exemplo, se o período da desova dos peixes for respeitado, teremos uma nova geração de peixes, que quando estiverem adultos, poderão ser pescados e consumidos. Porém, se pescarmos em uma quantidade maior do que a capacidade que os peixes têm de se reproduzir, haverá uma redução de peixes em nossos rios e lagos. Outro exemplo de uso predatório que tem se tornado muito comum é o uso do solo. Cada vez mais as pessoas têm feito uso do solo sem levar em conta suas propriedades de autossustentação. Por exemplo, antigamente, quando um lavrador queria aumentar a quantidade de nutrientes no solo de sua propriedade, ele acrescentava adubo. O adubo é material orgânico, por isso serve de alimento para os consumidores de detritos, como as minhocas, por exemplo. E ele interage com o solo e favorece, então, a sua renovação. Hoje, os fertilizantes químicos substituíram o adubo. Os fertilizantes acrescentam nutrientes ao solo, mas não favorecem a substituição natural da base de nutrientes do solo. O uso contínuo de fertilizantes e venenos, usados para eliminar ervas daninhas e insetos, danifica o solo, que vai se tornando cada vez mais pobre. Outro exemplo de exploração predatória é o modo como as florestas estão sendo consumidas. A taxa de destruição e desmatamento é muito maior do que a capacidade que a floresta tem de se renovar. O resultado é que elas estão diminuindo ano após ano, dia após dia, e isso afeta diretamente todo o ecossistema que depende dela para sobreviver. Nessas questões, a obediência significa viver dentro da capacidade de sustentação de nosso meio ambiente, em harmonia com os ciclos que Deus estabeleceu na sua criação. Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas segundo a sua espécie. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. Repare que as ervas e árvores produzem fruto segundo a sua espécie. Os peixes povoam as águas segundo as suas espécies, e os seres terrestres são produzidos segundo a sua espécie. As características de cada espécie, incluindo sua capacidade de renovação, precisam ser respeitadas.
Se procedermos assim, o meio ambiente será preservado e as gerações futuras serão tratadas com a justiça e a equidade que merecem. Precisa haver limites para a utilização dos recursos naturais renováveis. Caso contrário, eles tenderão a se esgotar em poucos anos ou décadas. Outros recursos naturais que utilizamos não são renováveis ou têm uma taxa de renovação muito baixa. Esse é o caso, por exemplo, do petróleo e das jazidas de minério. O modo como esses recursos são explorados aponta para o seu completo esgotamento dentro de algumas décadas, e isso é muito mal. Quando quis criar o ser humano, Deus primeiro criou o jardim, com tudo que era necessário para sua sobrevivência e desenvolvimento, o que inclui a realização do trabalho. As jazidas de minério fazem parte da criação de Deus, portanto precisam ser administradas de modo criterioso para que não somente nós, mas também as gerações seguintes desfrutem das bênçãos criadas por Deus. Uma maneira prática e muito eficaz de colaborarmos para a preservação dos recursos naturais é o estímulo à reciclagem de metais e plásticos. Essa é uma bandeira que deveria ser levantada vigorosamente por todo cristão. Tudo que a natureza nos oferece deve ser usado de forma muito criteriosa, respeitando a sua capacidade de renovação. O cristão e a igreja precisam assumir a vanguarda de projetos preservacionistas como parte do dever que foi dado ao ser humano na criação. O impacto humano não se limita ao que extraímos da criação. Um dos maiores produtos da civilização, o seu lixo, tem efeitos desastrosos sobre a natureza. Os jornais nos mostram diariamente os feitos terríveis causados pela chuva ácida, pelo efeito estufa, pelos buracos na camada de ozônio e pelos produtos químicos tóxicos no ar e na água. Além disso, há doenças causadas pela poluição e a fome, causada pelas mudanças climáticas em todo o mundo. Depredamos o jardim de Deus, não apenas quando extraímos dele mais do que ele pode suportar, mas também quando colocamos nele o que não deveríamos: lixo, esgoto e dejetos. Os problemas associados com despejo de refúgios, lixo doméstico e lixo tóxico atingiram níveis críticos. Grande parte do lixo produzido no mundo é descartada de modo irregular, o que causa grandes impactos ambientais. Em muitas cidades brasileiras, estamos acostumados a ver os lixões, que são enormes terrenos usados como depósito de lixo a céu aberto. Além de favorecer a proliferação de pragas urbanas, como ratos e baratas, ocasionando doenças, esses lixões danificam o solo e contaminam os lençóis d'água, por mais que se criem aterros sanitários, como uma opção para o descarte do lixo. Por ser o consumo dos recursos naturais cada vez maior, muito brevemente não haverá aterros que bastem para esse descarte todo. Para reduzir o lixo, precisamos reduzir o consumo, saber aproveitar melhor os produtos que adquirimos e descartar o lixo de modo sustentável. Uma alternativa para a redução do consumo seria o seguinte: você já reparou que muita coisa em bom estado é jogada fora? Pense, por exemplo, na comida. Cerca de 30% da comida que compramos é jogada fora. Restos de comida no prato, frutas comidas pela metade, verduras que apodrecem na geladeira, enfim, todos nós já vimos algo assim. Medidas práticas podem nos ajudar a reduzir o desperdício, então. Coloque menos comida no prato. Se depois de comer ainda tiver apetite, repita. É melhor fazer isso do que colocar comida de mais de uma só vez e não comer tudo. Compre verduras e frutas frescas, em pouca quantidade, para que não apodreçam. Se comprar muita quantidade de uma vez só, você pode perdê-las, e a natureza e também o seu bolso perderão. Use frutas que passaram do ponto, bananas, por exemplo, para fazer doces. Na internet há várias receitas de como fazer. Há muita coisa. Perceba que jogamos fora porque não sabemos como aproveitar. Uma outra alternativa:
Aproveite melhor o que você tem. Os cadernos usados do seu filho podem ser reaproveitados para suas anotações de rascunho, assim como o verso de folhas que foram impressas de um lado só. Suas roupas usadas, mas em bom estado, podem ser doadas para pessoas carentes, que certamente farão bom uso delas. Os livros que você não usa mais podem ser doados para uma biblioteca. Uma outra alternativa ainda: descarte corretamente o seu lixo. Infelizmente, em muitas cidades no nosso país, a coleta seletiva ainda está longe da realidade do nosso dia a dia. Mesmo assim, o lixo pode ser separado. Faça a sua parte, ajunte as latinhas em um recipiente, leve-as para um ponto de coleta ou guarde-as para alguém que recolhe latinhas para reciclagem. Não jogue o óleo de cozinha pelo ralo. Além de entupir o encanamento, ele será direcionado para rios e córregos, contaminando-os. Leve o óleo para pontos de coleta. Ele será direcionado para instituições sociais e pequenas empresas de reciclagem. Tenha o cuidado de descartar pilhas e equipamentos eletrônicos, TVs, computadores, etc., de modo correto. Vários bancos e supermercados têm pontos de coleta desse material. Todo material tóxico deve ter uma destinação específica. Solventes de tinta, pesticidas e outros produtos químicos perigosos podem causar dano às provisões de água no subsolo e na superfície se forem descartados com lixo comum. Com o tempo, vazam para o solo, contaminando a água potável. Quando isso acontece, obviamente, há uma ameaça à saúde humana e a todo o ecossistema. A energia solar, o vento, a água corrente, as florestas e outros recursos biológicos são uma fonte perpétua ou possuem uma taxa natural de renovação, mas precisamos tomar o cuidado e ter a atitude de preservar tais fontes, de preservar tais recursos naturais, para que, como já falamos, não somente nós, mas as gerações futuras sejam assim beneficiadas. Se o modo como tratamos a natureza causa tantos males a toda a humanidade, por que não mudamos nossa atitude? Basicamente por causa de ganância e pressa. Por que grandes áreas verdes são devastadas? Por ganância de madeireiras clandestinas que querem usar os recursos naturais sem ter que fazer um manejo adequado. É muito mais simples e barato destruir tudo e levar embora a madeira, mas essa atitude não está limitada aos devastadores de madeira. O mesmo princípio está por trás de pequenas atitudes vistas todos os dias. Por que o dono do carro fumacento não se preocupa em arrumar o carro? Porque tem outras prioridades e não quer gastar dinheiro com isso, apesar do dano ambiental que está causando. Por que tantas pessoas colocam fogo em seus lotes para queimar o mato? Porque não querem pagar alguém para fazer a capina. Esse tipo de economia está por trás de uma boa parte de atitudes danosas à natureza. É preciso lembrar que o interesse financeiro não deve ser o guia da vida humana, especialmente daqueles que professam sua fé em Jesus Cristo. A Bíblia ensina que o fim supremo do homem é glorificar a Deus e ter prazer em Deus para sempre. Logo, o que deve orientar a vida do cristão é a glória de Deus. Para glorificar a Deus, é preciso ter uma postura adequada em relação à natureza que Ele criou. Há momentos em que isso exige um investimento financeiro que nunca pode ser visto como um desperdício. Normalmente, leva muito tempo tratar a terra corretamente. A pressa, a preguiça e a economia de tempo conduzem à destruição do meio ambiente. Capinar um terreno leva horas, talvez dias. Colocar fogo é uma solução rápida. Fazer uma fossa higiênica leva tempo e requer trabalho. Ligar um cano que vai do vaso sanitário até o córrego mais próximo é mais rápido. Caminhar até uma lixeira para descartar o lixo é algo que muitas pessoas não estão dispostas a fazer. É mais cômodo jogar no chão, pois depois alguém limpa. Esse é o tipo de raciocínio que está por trás da postura destruidora.
Tomar a atitude correta pode exigir alguns segundos, minutos e até dias, mas sempre será compensador. Muitos cristãos se perguntam por que estudar esse assunto na igreja. Outros simplesmente não se importam com o modo como a natureza é tratada. Na verdade, afirmamos que conhecemos e amamos a Deus. Portanto, também precisamos conhecer e amar o que Ele criou. Tendo sido colocados no jardim de Deus para cuidar dele, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 15, não podemos nos esquivar dessa responsabilidade. A igreja tem limitado sua atenção aos membros humanos da criação e se esquecido de que parte de sua responsabilidade é cuidar do jardim de Deus. Essa amplitude teológica só vai mudar na medida em que descobrirmos a mensagem integral da Escritura. A igreja precisa assumir sua responsabilidade no cuidado do jardim de Deus e liderar a sociedade na restauração da relação do ser humano com a natureza. Se isso não acontecer, o mundo não escutará o que temos a dizer. Os cristãos precisam tomar atitudes individuais e coletivas para mostrar que nesta vida é possível sim utilizar os recursos naturais sem ter uma postura destrutiva. Em suas atitudes, em sua vida diária, ou mesmo dirigindo uma empresa ou governando uma cidade, o cristão precisa ponderar se é mais proveitoso ter um lucro imediato, ou fazer uma economia imediata e uma economia instantânea de tempo, ou fazer o que realmente deve fazer como filho de Deus. À luz da Bíblia, só há um caminho a seguir. Seu trabalho certamente requer, em algum momento, de algum modo, o uso de recursos naturais. Não há como fugir disso. Precisamos dos recursos que Deus colocou à nossa disposição na natureza. No entanto, esses recursos precisam ser usados com critério e sabedoria, sem desperdício e de modo sustentável, levando sempre em consideração sua capacidade de renovação. Ninguém tem o direito de esgotar os recursos que Deus colocou à disposição de todos. Medidas de preservação ambiental precisam ser tomadas em nosso ambiente de trabalho. Talvez você não tenha autoridade para conduzir a firma em que trabalha, mas tem autoridade para manter limpo o seu local de trabalho, separar seu lixo e passar adiante essa consciência ambiental. O que se espera do cristão é que ele assuma a sua responsabilidade de cuidar da criação de Deus. Procuremos, portanto, incentivar outros a cuidarem da criação também.